Queridos irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que mais uma vez estamos dando início a esse comentário breve da nossa lição bíblica aqui do primeiro trimestre do ano de 2023. A lição agora já de número 6, do dia 5 de fevereiro, no próximo domingo, que tem como tema o avivamento no ministério de Pedro. Nós temos visto ao longo desses dias, desses domingos, estes ensinamentos. E neste domingo estaremos vendo de uma forma muito especial o que Deus fez, na vida do apóstolo, que se tornou uma grande referência para aqueles da sua época, que conduziram assim a obra do Senhor sobre sua responsabilidade, com zelo, com carinho, responsabilidade e compromisso. Tudo isso Deus fez através da vida deste homem, e neste domingo estaremos vendo algumas das grandes maravilhas que Deus fez na vida dele. Nós não vamos falar basicamente do que Deus fez através da vida dele, mas o que Deus fez na vida dele. É importante que você observe e guarde esse ensinamento, porque muitas vezes a gente vai ler, vai estudar, vai estar traçando algumas orientações a título da Escola Bíblica Dominical, e às vezes uma informação simples como essa, porém importante, que nós precisamos ter como referência, como marco, é que a lição ela falará deste apóstolo Pedro, mas nos ensinando o milagre de Deus na vida dele. Para isso, é claro, vai ser apresentado os cenários, que aconteceram e que levaram Deus a usar este homem de uma forma tão especial. Vale reforçar que na nossa lição temos essas três partes daqui da nossa lição, três tópicos basicamente, mas que à luz do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós temos muitas informações atinentes à vida do apóstolo Pedro. Então, a lição deste domingo vai falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. Como eu sempre gosto de destacar, vale a pena você observar os objetivos da lição. Deste domingo, o primeiro objetivo é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes, ou seja, antes daquele evento que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. No subtópico 2 vai falar sobre a compreensão ou compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, também que foi um fato ocorrido naquele evento do dia de Pentecostes, a qual está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. E no terceiro tópico, ressaltar a importância do avivamento no Espírito para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então a gente vai ver de uma forma bem objetiva, nos dois primeiros tópicos em especial, que o autor ele vai nos dirigir para que entendamos o que o avivamento fez na vida do apóstolo, Embora para isso veremos os cenários, que a Bíblia nos registra, e através desses cenários a gente entenderá este resultado, vamos dizer assim, deste avivamento, dessa transformação especial que Deus fez através na vida do apóstolo Pedro. O primeiro tópico vai falar sobre Pedro antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes, irmãos, você vai ter dois tempos, vamos dizer assim, para Pedro. Você tem o primeiro tempo, onde ele era um pescador, uma vida laboral para a sua época, a qual ele
conduzia certamente a sua família, né? Eu estou falando aqui, trazendo para a nossa realidade, ele era um pescador e certamente daí tirava o seu sustento. Mas neste mesmo momento, antes do Pentecoste ainda, teve um segundo momento na vida dele, que foi o momento onde Jesus o convida, o chama para ser agora um discípulo. Então você tem um outro momento, um outro cenário na vida do apóstolo Pedro. Esse primeiro momento, do tópico 1, está nos apresentando este Pedro, o Pedro que antecedera o dia do avivamento. O Pedro apóstolo, o Pedro discípulo, né? Este Pedro que seria o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei a escrever algumas coisas, eu não cheguei a finalizar ainda, claro, mas eu ia falar sobre essas duas personalidades chamadas Pedro. Pedro antes do avivamento, Pedro posterior ao avivamento. Não cheguei a concluir, mas foi até oportuno, não é, essa lição, pois mais uma vez nos traz a estar falando sobre este grande homem de Deus. Os dois homens chamados Pedro, as duas personalidades chamadas Pedro, né? É um Pedro antes do Pentecostes, ou seja, antes deste item que estamos tratando, o avivamento, e o Pedro posterior ao avivamento. Observe, no tópico 1 vai falar sobre as atitudes de um Pedro que não tinha sido ainda avivado, de um Pedro que não tinha tido essa oportunidade, ou vamos dizer assim, não tinha aproveitado esta oportunidade para ter essa mudança literal de vida. Porque essa é vamos dizer assim, é o grande mistério, né, que é uma expressão até que está como palavra-chave em nossa lição do Evangelho, é a transformação de vida. Pedro, embora fosse discípulo de Jesus, ele ainda não tinha experimentado na íntegra esta mudança de vida. Ele até tinha deixado da prática da pescaria, né? Agora ele caminhava com Jesus, andava com o mestre, ouvia seus ensinamentos e até saía para pregar, pois em dois momentos Jesus mandou, em primeiro momento, os 12 irem pregar o evangelho, curar, transformar vidas, e ele estava ali. Mas também à frente, em outro momento, Jesus manda 70 irem, e os discípulos do Senhor também estavam fazendo parte desses milagres. Então, esse primeiro momento, irmãos, de um ser humano, de uma personalidade ainda carente de um avivamento, de uma transformação, ela nos apresenta as suas atitudes. Atitudes que são muito conhecidas, né? Pedro sempre foi uma pessoa de muito ímpeto e isso sempre o destacava dos demais. No primeiro momento, o autor ele nos apresenta este evento que ocorreu e está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a confissão de Cesareia, aonde Jesus conversa com aqueles e pergunta a eles, não é? Quem dizem os homens sobre o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, pois João Batista já tinha morrido, né? Conhecemos a história dele. Outros dizem que tu és Elias, quem não conhece o profeta Elias. Outros dizem que tu és Jeremias ou até um dos profetas, né? Naquele momento Jesus ouve e Pedro toma ali a palavra quando ele pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro, com seu ímpeto ainda, um ímpeto humano, né, aquela personalidade dele, toma a primeira palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Coisa linda. E Jesus, irmão, na hora, eu digo com minhas palavras, certamente ficou feliz ao ouvir de Pedro aquela revelação. Pois Jesus, na hora, diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foste a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai. Então você vê que Pedro, ele já tinha uma certa intimidade com Deus, mas ainda faltava alguma coisa. E naquele momento, a falta, irmãos, deste avivamento, dessa transformação, dessa nova personalidade na pessoa de Jesus, pois quando falamos de avivar, o dicionário Priberan, por exemplo, ele diz que é renovar, é realçar, é tornar mais vivo. Então, essa verdade ainda não era literal na vida do apóstolo, que naquele momento ainda é discípulo. Não era. Porque por inobservar, por não conhecer, por não estar intrinsecamente ligado ao mestre, ele mesmo questiona Jesus quando Jesus fala sobre a missão que ele estaria cumprindo nesta terra. Jesus veio para cumprir uma missão e foi cumprida na íntegra. Homem nenhum poderia fazer. Mas quando Jesus fala sobre a sua missão, o seu objetivo, o propósito nesta terra, Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Então, no mesmo instante a qual ele se deixou ser extremamente usado por Deus, ele se deu a oportunidade, ou ele emprestou a boca para Satanás, para que naquele momento ele proferisse aquelas palavras contrárias ao projeto de Deus para a humanidade. E Jesus, da mesma forma, o repreendeu. Então a gente vê que a falta do avivamento, ela sim promove cenários e oportunidades onde o inimigo ele estará aproveitando-se para que o projeto de Deus ele não seja literalmente concluído. Este é o primeiro exemplo que a nossa lição traz. Já em um segundo subtópico, a nossa lição fala sobre as 3 negativas que Pedro proferiu em relação a Cristo. Irmãos, não era falta de aviso, ou não foi falta de aviso. Pedro foi devidamente avisado que ele seria tentado. Jesus falou: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, mais uma vez, falou: eu jamais te negarei. Eu jamais te negarei. E Jesus deixou ele avisado. Sabe aqueles momentos onde Deus usa a sua igreja, a liderança em especial, pois eles são os responsáveis pelos seus liderados, e fala: olha, não ande por este caminho, porque você pode ter uma surpresa, de forma negativa, claro. Mas a pessoa, insistentemente, ela resolve trilhar o caminho não orientado por Deus através de seus filhos. Eu li um texto onde falava que a apostasia, claro que é
o desviar-se do foco, do alvo, um dos sintomas dela é a desobediência. A desobediência é um sintoma agudo de apostasia na vida do homem, daqueles que dizem servir a Deus. E neste momento, a gente percebe que Jesus falou a Pedro que ele seria tentado. Claro, não estamos falando aqui que Pedro questionou ou perguntou ou estava querendo trilhar um caminho ou ir para algum lugar e Jesus o disse que não fosse. Mas Jesus o avisou, claro, que aquele homem que tinha ímpeto, que amava ao mestre, ele seria tentado e que em sua tentação ele o negaria. Irmãos, vale a pena a gente trazer isso para as nossas vidas como um ensinamento latente para nós. Porque a falta do avivamento na vida da igreja, ela traz sintomas estes, desobediência, sintomas esse relaxamento com a direção do que a nossa igreja ensina, sintomas estes que não se alinham com o bom andamento da obra do Senhor. E isso vai sendo avisado. Este momento, este comentário tão breve, é um aviso para nós. É um aviso para nós. É o momento de nós fazermos uma reflexão. Será que eu, em algum momento, estou me enveredando por estes caminhos? Para mim manter-se avivado, eu preciso me desvencilhar disto e buscar essa paz em Cristo, buscar esse sentimento de filho de Deus, de obediência, de amor à sua palavra, para que eu não deixe espaço em meu coração para que essas dúvidas, essas dificuldades de ordem material, ela me tire desse caminho. E são essas dificuldades, essas coisas, quem vai nos afastando do caminho. E daqui a pouco nós estamos negando ao próprio Mestre. Então, nesse segundo subtópico, vai falar sobre as 3 negações de Pedro. Não precisamos ser tão prolixo neste momento sobre esse tema, pois é um tema largamente conhecido da Igreja do Senhor. Mas vale a pena você refletir sobre o que nós estamos comentando e amanhã, no domingo, quando você estiver na qualidade de professor da sua escola bíblica dominical, ou até um aluno que possa estar perguntando ao professor, reflita nisso, né? Tragam essa reflexão para os seus colegas de classe, né? Ou professores, para que também contribua para a boa aplicação desse comentário, desse assunto. Já no subtópico 2, vai nos falar sobre uma segunda personalidade da mesma pessoa. É o Pedro após o Pentecostes. Observe, irmãos, que Pedro após o Pentecostes, o autor ele traz aqui 2 momentos. Pedro, no evento do batismo com o Espírito Santo, que ocorrera no Ato dos Apóstolos, está registrado ali. Pedro, naquele evento lindo, maravilhoso da cura do coxo, ali na Porta Formosa, e traz algumas outras ocasiões. Então, observe, quero falar de forma sucinta nesse primeiro ponto, quando o Atos dos Apóstolos, o livro, ele registra aquele batismo com o Espírito Santo. Aquele homem que ali estava, ele tinha tido novamente um encontro com Cristo. A gente sabe muito bem que após a sua negação, alguns dias depois, algum momento depois, Jesus foi preso, foi morto, mas que ao 3º dia ressuscitou.
E este Jesus, irmãos, encontrou-se com Pedro novamente. Diz a palavra que Pedro estava novamente pescando. Ele voltou às velhas práticas. Vale a pena você refletir nisso. A falta do avivamento levou o homem às velhas práticas. Mas Jesus, ele não esqueceu dele. Como não esquece de mim, nem esquece de você. E foi até ele, encontrou-se com ele nas margens do mar da Galileia, aonde ele pescava, e senta com eles para comer um peixe, um pão. E Jesus pergunta a ele se ele o amava. Quem não conhece essa história, né? Pedro, tu me amas? E Pedro, desatento ao que o mestre estava falando, eu quero apenas abordar este entendimento, disse: sim, Senhor, eu te amo. Mas eu acho que na hora o mais importante era o pão e o peixe do que as palavras. E Jesus, observando, irmãos, essa desatenção, ele dá mais uma oportunidade. E ele diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. Mas eu acho que mais uma vez, o pão e o peixe, eles eram itens mais aprazível a Pedro do que as palavras do mestre. E quando Jesus percebe essa dispersão dele, do Pedro, diante daquele cenário, Jesus pela terceira vez o interroga de uma forma um pouco mais diferente. Diz: Pedro, tu me amas? E naquela hora, irmãos, Pedro ele foi constrangido pelas palavras do mestre e ele acordou para entender que Jesus falava com ele. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando ele assim o responde, atenciosamente, Jesus diz: então, cuida da minha igreja, do meu povo. E este Pedro, esta personalidade que agora está diante daquele cenáculo, reunido com os demais, aguardando a grande promessa que Jesus falou para eles. Aguardai aqui até que do alto sejais revestido de poder. Então a obediência da segunda personalidade, ela é mais evidente. Deste homem que teve encontro com Deus e resolveu ser transformado, evidencia-se a obediência, a comunhão, o carinho, o amor pela obra a qual Deus o confiou. E quando isto acontece, observe, ele é batizado com o Espírito Santo. Abre-se as portas para ele e ele faz a pregação, onde em sua primeira pregação, aproximadamente 3.000 almas aceitam a Jesus. Olha que importância. Um homem agora que abriu o coração para receber de Jesus esta oportunidade e por abrir o coração e se portar com obediência, ele é abençoado, é renovado através do Mestre, ele recebe o revestimento de poder, pois ele obedeceu e esperou com paciência, e agora, depois de todo esse trilhar, a palavra ela é evidenciada na vida daquele homem. Então, o avivamento, ele promove tudo isso na vida do ser humano. E outra coisa muito importante que está aqui registrada é a cura do coxo ali na Porta Formosa, que pedia esmola há tanto tempo. E uma coisa muito importante, irmãos, que eu gosto de observar nesse contexto, para a gente encerrar, claro, é que
ele já tinha passado pelo evento do batismo com o Espírito Santo, do livro de Atos dos Apóstolos, que ali está registrado. E ele estava indo à igreja. O crente avivado, ele sente em seu coração um desejo de estar na casa do Senhor. Se porventura você não tem sentido isso, fala com Deus. Ainda é tempo. O crente, ele precisa ter no seu coração esse desejo ardente de estar na presença do Senhor, com compromisso, responsabilidade. E o avivamento na vida do crente, irmãos, ele nos permite, embora fora das quatro paredes do templo, permanecer na qualidade de igreja. E na qualidade de igreja, Deus se utilizar de nós para fazer milagres. Pois Pedro, quando ele está chegando no templo e aquele homem estende a mão pedindo esmola, pedindo uma ajuda, ele, com a autoridade, poder e unção de Deus, ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o que ele tinha, ele não tinha porque ele estava dentro da igreja, mas ele estava indo para a igreja e já tinha em sua vida o poder de Deus, a autoridade, a unção, que por ele ter obedecido, ter esperado, ele recebeu tudo isso e muito mais. Que Deus continue ajudando a sua vida, para que assim como essas duas personalidades que estarão sendo apresentadas na lição deste domingo, que tem lições lindas para nos ensinar, nos passar, possa estar tocando a sua vida, estar te ajudando, fazendo você crescer na presença do Senhor ainda nesta terra. Porque daqui a pouco a igreja do Senhor estará sendo arrebatada e nós não precisaremos mais se preocupar com isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisaremos estar apercebidos aos ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te ajude e te abençoe, em nome de Jesus. Amém.